Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor nessa noite. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Aqueles que estão aqui podem se assentar em nome de Jesus. Você que está em casa, convido você a tomar esse tempo para se dedicar com toda a tua atenção à palavra do Senhor. Nós estamos em uma série preciosa falando sobre as 7 forças da fé. Amém? Já estamos indo para a 6ª força da fé nesta noite. E hoje eu quero falar da fé como uma força catalítica. Amém? No domingo passado nós falamos sobre como usar a fé como uma força de transformação. Lembram disso? Amém? Como nós podemos operar na fé como uma força para a transformação. E olha, queridos, quando nós crescemos na força da fé como uma força transformadora, nós não somente temos a experiência de vivenciar em Deus uma transformação, mas nós nos tornamos também agentes de transformação, e a nossa fé começa a operar como uma força catalisadora. E quando eu falo sobre força catalisadora, eu estou falando daquilo que acelera os eventos da nossa vida. Amém? Catalisar significa acelerar os acontecimentos. A fé pode ser usada como uma força de aceleração para que as coisas se manifestem, para que as coisas aconteçam e aconteçam com uma velocidade sobrenatural. E quando nós associamos a palavra de fé com essa força catalisadora, nós estamos extraindo uma palavra da Bíblia em grego, que é a palavra mais comumente usada nas Escrituras no Novo Testamento para a palavra fé, que é a palavra grega pistis. Cada palavra que nós estamos estudando aqui, cada força de fé que nós estamos estudando, nessas noites de domingo, nós associamos a uma palavra na Bíblia que representa, que significa fé. E nós temos esta palavra pistis, grego pistis, que significa basicamente fé, confiança. Ela é a que é mais utilizada em todo o Novo Testamento. Ela aparece com mais frequência. E normalmente essa palavra, quando ela aparece, ela está associada, à fé, à crença, como um estilo de vida, que reúne um sistema de crença, de confiança, que descansa em confiança na verdade de Deus. Então isso tem a ver com um estilo de vida que a pessoa ela adota na sua vida em função justamente dessa confiança que ela tem que a palavra de Deus é a verdade. Amém? E como fruto dessa verdade, ouça-me por favor, como consequência dessa verdade, dessa confiança que a palavra é verdade, brota uma energia, uma paixão, ou o que a Bíblia chama de fervor espiritual. Amém? Então vou dizer isso de novo. Esse processo de fé, como uma força catalisadora nas nossas vidas, quando encontramos essa palavra grega pistis, como uma palavra fé aqui, está associada a eventos sobrenaturais de Deus na nossa vida. Quando Deus age de uma forma extraordinária, nos levando a uma experiência sobrenatural de crescimento, de avanço, de expansão, de conquista, de desenvolvimento. Sabe quando de repente algo se estabelece de uma maneira extraordinária nas nossas vidas? Normalmente esse evento, normalmente essa ação do Espírito Santo sobrenatural nas nossas vidas está associada a esse tipo de fé como uma força catalisadora, que provoca justamente, amém, uma expansão na nossa vida, levando-nos de um nível, de um estado, de uma condição de fé a um nível maior de fé na nossa vida espiritual. Amém? E isso acontece de uma maneira súbita. Amém? Porém é um processo que se estabelece antes dessa manifestação. E esse processo é justamente em função deste tipo de fé que está em operação. E por causa dessa fé em operação, brota então um fervor, uma intensidade no coração da pessoa, que ela vive de fato um alinhamento em todo o seu ser, em função da palavra que ela está crendo, na palavra que ela está confiando. É como se o seu espírito, alma e corpo se alinhassem debaixo da palavra, e o Espírito Santo não encontra nenhum obstáculo, nenhuma barreira para agir com toda a liberdade na vida desta pessoa e nas circunstâncias dessa pessoa. Fala comigo, fé como uma força. Está fraco, diga comigo, força catalítica.
Ou seja, é chegado o tempo de vivermos mudanças aceleradas de Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor possa falar conosco aqui nessa palavra, em nome de Jesus. Eu acho que dá para baixar um pouquinho o retorno, só um pouquinho para ficar mais gostoso aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Glória a Deus, muito obrigado. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé, a palavra fé aqui é a palavra grega pistis, ok? Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Pela fé é que nós acreditamos naquilo que Deus fala, amém? É pela fé que nós entendemos o conceito de algo que Deus fala por meio da sua palavra. É pela fé que nós cremos, entendemos e aceitamos que Deus criou todas as coisas a partir do nada, somente pelo poder da sua palavra. É isto que o autor está dizendo: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, das coisas que não são vistas. Por favor, esse texto aqui, queridos, nos diz o seguinte: que Deus, Ele pegou aquilo que não era visto, e daquilo que não era visto, Ele criou tudo aquilo que hoje pode ser visto. E isto nós recebemos por meio da fé. Não é lógica humana, não é a razão humana, mas é o exercício da fé. E a fé, na verdade, nesse texto está nos revelando o seguinte: que Deus foi capaz de enxergar do invisível todas as coisas que hoje existem, e pelo poder da sua palavra Ele chama à existência do invisível tudo que agora é visto no universo. Então veja bem, antes desse processo criacional, antes de algo se materializar, antes de algo se manifestar de forma visível, Deus foi capaz de ver isso no ambiente invisível. E é justamente isto que faz com que a fé seja extremamente funcional nas nossas vidas. Por quê? Porque a nossa fé é a habilidade que Deus nos dá para enxergarmos o invisível. Ou seja, a capacidade de percebermos o mundo espiritual e acessarmos esse mundo espiritual, e a partir desse mundo invisível, desse mundo espiritual, por meio da palavra que Deus declara, trazermos a existência, a manifestação visível daquilo que não é visto, mas que agora pode ser visto. Obrigado pelo teu amém. Então o Hebreus está falando exatamente sobre isso, e esse texto, quando ele aparece aqui, está falando justamente desse processo de fé como uma força catalítica. Então Deus vai usando esta força para trazer por meio da sua palavra à existência tudo aquilo que é visto no universo. E do nada Ele criou todas as coisas, do invisível Ele trouxe a visibilidade às coisas que agora aí existem, amém? Então quando falamos desse processo de fé como uma força catalítica, nós estamos falando justamente desse movimento de avanço sobrenatural, por meio da ação do Espírito Santo de Deus. Como por exemplo em Romanos capítulo 1, no versículo de número 17, há um texto que a gente conhece bastante, que fala que o justo viverá por sua fé. Mas antes de falar do justo viver pela fé, está falando que a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho de fé em fé. Então está falando de um movimento progressivo de fé. Me acompanhem, por favor. O movimento progressivo de fé em fé. Isto está falando justamente de um nível de fé, amém? Porém, quando nós recebemos esse avanço na nossa fé, vamos para um nível maior de fé. Maior de fé. Eu vou fazer aqui uma ilustração. Alguém já ouviu essa expressão? Por favor, não se assustem, amém? Mas é uma questão física, da física. Alguém já ouviu essa expressão salto quântico? Deixa eu ver. Quem já ouviu essa expressão salto quântico? Algumas pessoas aqui já ouviram. Se você já ouviu aí em casa, escreva aí no comentário. Eu já ouvi. Um salto quântico. Nós temos aqui alguns físicos aqui na casa, amém? Não é isso?
O que acontece basicamente? Bom, eu não sou físico, muito menos cientista, mas o que acontece, o que é esse fenômeno utilizado na física, descrito como um salto quântico, que acabou se tornando uma expressão figurativa de algo que acontece na vida de uma pessoa em termos de uma mudança dramática, significativa, amém? Então muitas vezes quando a pessoa vive uma experiência muito intensa na sua vida, e isso traz uma mudança repentina, sabe, uma mudança muito forte, então muitas vezes figurativamente, fora da física, se usa essa expressão, fulano deu um salto quântico. Isso foi um salto quântico na vida da pessoa, porque ela estava de uma situação, ela estava numa condição, ela estava num estado, e de repente, ela agora foi levada a uma nova fase, a um novo nível, a um novo estado. Então está falando, e isso no sentido de avanço, de crescimento, de expansão, de desenvolvimento. É como se fosse uma manifestação, é algo que se manifesta. Então diz assim, isto é um salto quântico. Na física, nós sabemos que nós temos o átomo, amém? E você tem o núcleo central, né, do átomo, que é formado por prótons e fótons, ok? Então é como se fosse uma esfera, que é um centro, formada por prótons e fótons, e tem uma órbita em volta dessa esfera, desse núcleo, desse centro, amém? Onde você tem algumas bolinhas pequenininhas ali, né? Que tudo isto compõe um átomo. Então eles fizeram uma experiência, os cientistas fizeram uma experiência de salto quântico, quando eles empregam uma energia nesse núcleo central do átomo, e ele então, o que ele provoca? Por conta dessa energia, uma dessas esferas que está na órbita, ela sai de uma dimensão e vai para outra, ela sai de um nível e entra em um nível superior, amém? E isso acontece de uma maneira muito rápida, ela desaparece de um estado, de um nível, e passa a outra dimensão, né? Isso significando que ela agora ganhou uma energia maior, e dependendo da quantidade de tempo que essa energia é empregada no núcleo, no centro do átomo, então essa situação de avanço, de expansão, de salto quântico é irreversível, amém? Essa esfera não volta mais para o mesmo nível, ela agora conseguiu experimentar uma expansão na sua energia, então ela passa de um estado de energia para um estado maior de energia. Isso é física, amém? E é justamente isso que eu estou falando para vocês. A fé, ela tem o poder de nos levar de um nível a um outro nível de autoridade, de um nível de experiência a um nível maior de experiência na presença do Senhor e na nossa vida espiritual. Quando você começa a catalisar a fé na tua vida, e você provoca esse alinhamento em todo o teu ser, em função da palavra que Deus está liberando, você pode viver, na verdade, figurativamente, um verdadeiro salto quântico na tua vida, nos teus relacionamentos, na tua finança, na tua saúde, em qualquer área da sua vida, onde você está empregando, aonde você está direcionando essa fé. Glória a Deus. Eu vou explicar na palavra de Deus isso de uma maneira que fique bastante claro aqui. Isso significa que todos aqueles que creem em Deus têm a oportunidade de experimentar em sua vida, sabe, essa expansão, esse crescimento, amém? Esse elevar de um nível a um nível superior. E, por exemplo, quando você começa, é um fenômeno extraordinário, porque quando você começa a entender como Deus trabalha, e claro que eu falo entender no sentido de que Deus, ele não opera na dimensão do tempo, amém? Deus não está na dimensão do tempo, Deus se encontra na dimensão da eternidade. E segundo a palavra de Deus, nós entendemos que na dimensão da eternidade, Deus está no estado de tudo já consumado, de tudo feito. Por isso, quando Jesus morreu na cruz, ele declarou: está consumado. Quer dizer,
toda a obra está feita. Então, quando nós entendemos a palavra de Deus no ambiente, na dimensão onde Deus se move, Deus está na dimensão da eternidade, e na dimensão da eternidade, todas as coisas já estão feitas, todas as coisas já estão estabelecidas, toda a obra de Deus já está realizada. Então, basicamente, a gente pode dizer que Deus trabalha nas nossas vidas desde um lugar de descanso. Amém? Desde um lugar de descanso. Então, esse lugar de descanso, essa dimensão do descanso, é a dimensão das coisas já realizadas, das coisas já estabelecidas, das coisas já feitas. Porém, eu e você nos movemos na dimensão do tempo. Então, quando Deus começa a manifestar a sua obra na nossa vida, Ele manifesta dentro da dimensão do tempo, desde a dimensão da eternidade. Então, o trabalhar de Deus na nossa vida começa a vir a nós de maneira progressiva, em função do tempo. Não acontece tudo de uma vez, não acontece tudo como já está estabelecido no mundo espiritual ou na dimensão da eternidade. Obrigado pelo teu amém. Por isso que quando você lê o livro do Apocalipse, por exemplo, sem querer entrar aqui numa questão mais profunda teologicamente, mas só para referenciar o que eu estou falando, você estuda o livro do Apocalipse, você vai ver que o apóstolo João, ele recebe a revelação de Cristo no livro do Apocalipse, desde uma experiência de eternidade. Ele sai da dimensão do tempo, quando ele ouve uma voz lá em Apocalipse capítulo 4, convidando ele para subir, amém? E ele vê uma porta nos céus, e uma voz convidando, vem para cá, e eu vou te mostrar as coisas que devem acontecer. Então naquele momento a Bíblia diz que João foi arrebatado, e quando ele foi arrebatado, ele sai da dimensão do tempo. A dimensão do tempo funciona e regula com base no passado, presente e futuro, amém? Passado, presente e futuro. Nós agora estamos vivendo no estado presente do nosso tempo, e sabemos que o nosso tempo é constituído por passado. Passado é o que foi, amém? E futuro é uma possibilidade que está diante de nós, porém nós estamos agora vivendo no tempo presente. Então ele sai desse estado, veja, ele passa por uma experiência, digamos assim, figurativamente quântica. Ele sai da dimensão pelo poder sobrenatural do Espírito Santo, ele sai da dimensão física, da dimensão tempo, e entra na dimensão da eternidade. E quando ele entra na dimensão da eternidade, ele começa a ver desde uma perspectiva da eternidade, ou seja, ele vê passado, presente e futuro do homem como sendo a mesma coisa. Isso é louco, sim ou não? É louco. Quer dizer, ele foi capaz de ver coisas que estavam relacionadas ao seu passado no tempo, e coisas que estavam relacionadas muito tempo depois no seu futuro, que ele nem ainda estaria vivo para ver essas coisas, mas ele viu. Por exemplo, nós estudamos aqui no Instituto, quando ele vê espaçonaves, quando ele vê aviões a jato, quando ele vê o que nós hoje estamos acostumados a ver, foguetes, por exemplo, ele nunca viu isso. Nunca ninguém na terra tinha visto um avião. É algo que está relacionado ao tempo do futuro para os dias de João, mas na dimensão da eternidade, tudo já está consumado, tudo já está feito, tudo já está estabelecido. Alguém está me ouvindo? Então o que acontece? Quando João entra nessa dimensão, ele é capaz de ver um avião. Então você vai ler o Apocalipse e ele vai descrever, olha, eu vejo como que gafanhotos com asas de ferro. Ele procura algo humano, terreno, conhecido, para descrever aquilo que ele nunca viu na vida dele. Então por isso você vai encontrar no Apocalipse alguns termos que ele utiliza, dizendo, olha, na sua aparência, no seu aspecto era semelhante a. Então ele busca aquilo que ele tem como conhecimento imediato, do que concerne as coisas aqui da terra, para descrever aquilo que ele está vendo em relação a um tempo futuro. Então João está na dimensão da eternidade, e na dimensão da eternidade Deus revela a ele coisas futuras. Então o Senhor diz para ele, olha, eu sou o que era, eu sou o que é, e eu sou o que há de vir. Quando Deus vem para João e se manifesta a João, ele está se revelando como alguém que está no presente da eternidade, amém? Então ele diz assim, o estado é da eternidade, não seria o presente, mas seria o estado é da eternidade. Então ele diz,
diz: eu sou o que era, eu sou o que é, e eu sou o que há de ser. Veja, não há variação, não há mudança em Deus. Ele é o que, amém? Ele é o que era, Ele é o que é, e Ele continua sendo o que há de ser, porque está falando justamente dessa dimensão da eternidade. Por isso que Deus, quando se revela a nós, Ele se revela sempre no estado presente das nossas vidas, amém? Então Ele não muda, Ele é imutável, Ele muda todas as coisas, mas Ele mesmo não muda. Então o que eu estou querendo dizer para você nessa noite, é que existe uma dimensão espiritual, real, verdadeira, que os nossos olhos visíveis não podem ver. Porém, quando nós aprendemos a usar a fé como uma força catalítica, nós somos capazes de ver o mundo espiritual, o mundo já consumado, o mundo já realizado. E uma vez que nós somos capazes de ver isso e acreditarmos firmemente nisso, então nós trazemos pelo poder da palavra a manifestação das coisas que não são vistas, para que elas comecem a se tornar uma realidade nas nossas vidas. Aqui está o padrão de Deus: trazer à existência do mundo invisível todas as coisas visíveis. Então, quando você experimenta esse nível de nessa dimensão do já consumado, do já realizado, do já feito, do já estabelecido. Então, o que significa que, ainda que talvez isso não tenha se manifestado de forma imediata diante dos teus olhos, mas você crê tão firmemente naquilo, você confia tanto naquilo, que não tem jeito, tudo vai convergir para esta realidade. Não é simplesmente algo que você crê que seja possível, você crê como algo já feito, como algo já estabelecido, como algo já consumado. Então é apenas uma questão de tempo para que isso se materialize, ou seja, se manifeste na sua vida. Já consumado, diga isso comigo: já consumado, já estabelecido. Por isso que a Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Quer dizer, que no mundo espiritual, no reino de Deus, todas as coisas já foram feitas, todas as coisas já foram estabelecidas, inclusive a nossa cura. Amém? A nossa cura. Porém, nós estamos na dimensão do tempo, mas para nós acessarmos, sabe, essa condição do que já é no mundo espiritual, eu preciso crer na palavra e operar em fé naquilo que Deus está declarando na sua palavra. Mas não é simplesmente crer na possibilidade de que aquilo venha a acontecer, é crer naquilo como algo tão estabelecido, tão certo, tão verdadeiro, que isso provoca uma energia tão grande na tua vida, que todas as coisas que você faz está focado nisso, e nada vai impedir que isso aconteça na sua vida. Não é o poder do pensamento positivo, é o poder da palavra de Deus de trazer à existência aquilo que você precisa na sua vida. Amém? Não é poder da mente, não é poder positivo, do pensamento positivo, é o poder da palavra, amém? Que é acessada por meio da fé. Diga comigo: por meio da fé. Mais forte, diga: por meio da fé. Veja, é preciso acontecer um alinhamento em todo o nosso ser. Quando você toma uma palavra de Deus como verdade na tua vida, e isso impregna o teu espírito, e você é capaz de alinhar todo o teu ser, ou seja, tua alma, tua mente, teus pensamentos, tuas vontades, amém? Tuas convicções. Mente está falando do teu intelecto, do teu pensamento, mas quando se refere à alma, à psique, está falando justamente dos teus sentimentos, amém? E também das tuas vontades. Por favor, abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 5, e eu vou te explicar isso de uma maneira clara. Aleluia. Estão comigo? Amém?
só para lembrarmos, uma mulher que há 12 anos estava sofrendo de uma hemorragia, um fluxo de sangue que não se detinha. A Bíblia diz que ela gastou todos os recursos que ela tinha em busca da sua cura, porém a sua situação não melhorou, pelo contrário, ela foi indo de mal a pior. Lembram disso? Até que chega um momento que, se você for ler esse episódio no livro de Mateus, existe aí uma certa diferença do que Marcos fala, da maneira como ela se posiciona, como ela se coloca. Porque veja, era uma mulher que só tinha experimentado decepção na vida dela. Amém? Todas as vezes que ela buscou um tratamento, por meio da medicina, utilizando os seus recursos, ela estava crendo na possibilidade da sua cura. Crendo, quem sabe eu possa ser curada. Quem sabe isso possa agora resolver o meu problema. Quem sabe esse tratamento possa dar um jeito na minha condição. Porém, há uma mudança significativa, e eu quero que você entenda isso. Isso que é usar a fé como uma força catalítica, que acelera as coisas, que leva você de uma condição, de um estado, do que não é, para o estado do que é, estabelecido de acordo com a palavra de Deus. Em algum momento, dentro dessa trajetória, depois de 12 anos de sofrimento, a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Lembra disso? Está aí, eu não vou ler o texto, mas você pode depois. Está em Marcos 5 e Mateus capítulo 9. Você pode ler depois esse texto. Todos nós conhecemos bem a história dessa mulher. Ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, fala comigo, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Jesus é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, a palavra se encarnou. Amém? Veja bem, para que a obra de Deus se manifestasse a nós, a palavra teve que se encarnar. A palavra que não era vista se tornou visível. Desde o mundo invisível, desde a dimensão da eternidade, desde esse ambiente espiritual, o verbo, a palavra se fez carne. Aleluias, isso é tremendo. E quando a palavra se faz carne, nós somos capazes de ouvir a palavra de Jesus. Por isso que a palavra está dizendo lá em Romanos 1:7, que eu li para vocês, que a fé, ela vai se manifestar, a justiça de Deus se manifesta pela fé no Evangelho. Então quando você ouve as boas novas, quando você é capaz de ouvir o Evangelho do Senhor, a palavra do Senhor, sabe, a respeito de Jesus, e esta palavra entra no teu espírito, entra dentro de você, não é uma coisa apenas cognitiva, não é apenas algo intelectual, mas é uma palavra que enche o teu espírito. E sabe por que enche o teu espírito? Porque a Bíblia diz que o nosso espírito sempre está pronto para as coisas de Deus. O nosso espírito sempre clama pelas coisas de Deus. O nosso espírito sempre está pronto a se alinhar à palavra que Deus está declarando. A nossa resistência está na nossa mente, na nossa alma e também no nosso corpo. Porém, o que acontece? Quando a palavra ela entra no nosso espírito, e nós deixamos e permitimos que essa palavra comece a provocar em nosso ser um alinhamento, e aí você vai entender, porque quando ela se enche dessa palavra no seu espírito, ela começa a dizer para si mesma, ela começa a declarar para si mesma, e ela começa a ocupar a sua mente, ela começa a criar no seu ambiente mental, no seu processo de pensamento, de construção e desenvolvimento de pensamento, a ideia de que ela pode de fato ser curada, se tão somente ela tocar em Jesus. Veja o poder da imaginação. Ela se viu na sua mente tocando em Jesus, e quando tocava em Jesus, ela se via curada, e aquilo encheu tanto a mente dela, ela focou tanto o seu pensamento, a sua vontade, o seu intelecto, que toda a sua emoção foi tomada por essa palavra, a sua alma foi cheia dessa palavra. E sabe o que ela fez? Ela alinhou o seu corpo também, quando ela começou a declarar, porque ela dizia para si mesma: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei
serei curada. Ela não disse: se quem sabe eu conseguir tocar nas suas vestes, talvez eu seja curada, talvez haja alguma coisa ao meu favor. Não, ela diz: se tão somente eu tocar, eu serei curada. Ela dizia isso para si mesma. Sabe o que ela estava fazendo? A fé estava trabalhando na vida dela como uma força catalisadora que ia promover esse avanço, essa expansão na vida dela. 12 anos dentro de um estado de opressão, de dor, de sofrimento, mas agora, em questão de instantes, ela estava pronta para mudar a sua vida, porque ela soube trabalhar a fé como uma força catalisadora. Então, antes de você permitir que a fé trabalhe por você, você primeiro tem que aprender a trabalhar a fé em você. Faz sentido o que eu estou te falando? Ela teve que trabalhar esta fé nela. Aleluias. Então, quando ela começou a declarar, veja bem, ela começou a trazer a existência, e isto passa pelo mundo do ambiente da sua própria imaginação. Fala assim comigo: a nossa imaginação é tão poderosa, tão incrivelmente poderosa, porque a Bíblia diz que assim como o homem imagina, assim ele é. Amém? A maneira como nós temos, como nós imaginamos o mundo, a vida, as pessoas, a nossa vida, é assim que nós nos comportamos, é assim que nós nos relacionamos. Faz sentido o que eu estou falando para você? Às vezes a gente põe uma coisa na cabeça e acreditamos naquilo como tão certo, como tão verdadeiro, e de repente você vai descobrir mais tarde que não, que você estava equivocado. Mas a tua percepção gera uma imagem mental de que aquilo é assim. Por favor, essa mulher criou uma imagem mental. Ela trabalhou no seu ambiente imaginário, na sua mente criativa, a sua condição sendo mudada, alterada, transformada por meio da cura. E nós não devemos subestimar o fato de que esta mulher tinha que passar por cima de algumas barreiras culturais, barreiras religiosas, barreiras sociais, para poder chegar até Jesus e tocar em Jesus. Porque a Bíblia diz que naqueles dias, uma mulher, na condição que ela estava, era considerada imunda, e portanto ela não podia estar entre as pessoas, muito menos tocar na vida das pessoas. E imagine que naquele momento Jesus estava cercado por uma multidão. Você pode ler isso no texto, e algo está acontecendo aí. Porém, antes que ela entre nesse ambiente, ela já havia imaginado esse momento. Ela havia criado na sua mente uma imagem mental, e porque ela viu na sua mente, ela declarou com as suas palavras: se eu tocar, eu serei curada. Não adianta você declarar a tua vitória, se você não é capaz de, na tua imaginação, se ver em vitória. Obrigado, amor, pelo teu aleluia. Só você disse aleluia. Não adianta, se você pensa que você pode conquistar, simplesmente porque você declara, mas você não consegue ver na tua mente aquela condição, então, meu querido, as coisas vão te boicotar. Em algum momento você mesmo vai se sabotar, porque você não está crendo na realidade, você está crendo na possibilidade. Há uma diferença enorme entre você crer em algo como fato, como verdade já estabelecida, e você crer na possibilidade daquilo. Ela não estava crendo na possibilidade da sua cura, ela estava crendo de fato que ela já estava curada, e ela se via dessa forma, ela se sentia dessa forma, ela se percebia dessa forma, e tanto ela se percebeu dessa forma, que o seu corpo ganhou força para ir ao encontro de Jesus, passando por meio daquela multidão, sabe, com toda a resistência, com toda a dificuldade, com tudo aquilo que se levantava para dizer: você não pode, você é imprópria, você não merece. Ela foi avançando, e calada, em silêncio, ela foi e tocou na orla das vestes de Jesus. Amém? Mais do que entrar na presença de Jesus, ela tocou na presença de Jesus com a sua mão, ela tocou a
orla das vestes, mas com a sua fé, ela tocou em Deus. E instantaneamente, aleluias, instantaneamente, ela foi curada, sem nenhuma ação de Jesus, sem nenhuma palavra de Jesus, sem nenhuma oração. Alguém está me ouvindo? Alguém está me ouvindo? Jesus absolutamente nem viu aquela mulher chegar. Ela foi de uma maneira tão sorrateira, mas tão firme, tão convicta. Ela já se via curada, ela já se via liberta, ela já podia se alegrar antes mesmo das coisas manifestadas, do fato consumado. Ela já alegrava o seu coração. Você é capaz de ver a transformação do teu casamento? Você é capaz de ver a transformação das tuas finanças? Você é capaz de ver a transformação da tua saúde? Esse é um alinhamento que eu estou falando. Espírito, alma e corpo, mente e coração. Porque se ela declarasse: eu vou ser curada, quem sabe um dia, e ficasse em casa, nada iria acontecer. Mas ela entrou em alinhamento. O seu ser tricótomo, espírito, alma e corpo, se alinhou debaixo da palavra que ela creu como verdadeira. Ela impregnou o seu espírito da vontade e da verdade de Deus, e ao mesmo tempo acessou a obra de Deus. Porque eu não sei se vocês lembram, mas o texto está dizendo que Jesus havia se levantado da onde ele estava, no meio daquela multidão, e ele estava indo em direção à casa de Jairo, porque Jairo era um chefe da sinagoga, um homem religioso, mas a sua filha estava em casa terrivelmente doente, amém? Doença de morte. E ele vai até Jesus e chega para Jesus e diz: Senhor, minha filha está terrivelmente doente, mas se o Senhor for comigo até a minha casa e impor as mãos sobre ela, ela será curada, ela será curada. Quando ele declara isso, ele ativa a unção de cura que está em Jesus, amém? E Jesus se levanta justamente para fazer isso, para ir curar a filha de Jairo. E de repente uma mulher vem, ela não recebeu a palavra, mas pela fé ela entrou em alinhamento com a palavra, que não era para ela, mas ela se apossou daquilo e disse: se eu tocar, eu serei curada. Aleluia! A palavra não era nem para ela, a ação de Jesus não estava nem direcionada para ela. Jesus estava ungido para ir curar alguém. Jesus estava ungido, e a palavra de Deus declara que quando isto estava acontecendo, alguém chegou para Jairo e disse: Jairo, deixa de chatear Jesus, deixa de aborrecer Jesus, porque não tem mais jeito, a tua filha morreu. E é justamente nesse momento, nesse instante, que essa mulher está tocando na orla das vestes de Jesus e tendo a história da sua vida transformada. Amém? A fé, como uma força catalítica, ela trabalha justamente esse alinhamento no nosso ser. Não fica só no nível, sabe, do espírito, mas envolve também a nossa alma, envolve nossas emoções, envolve as nossas vontades, envolve o nosso pensamento. Logo, portanto, criamos no ambiente da nossa imaginação um quadro, uma figura, uma imagem, e tomamos aquilo como certo, como verdadeiro. A palavra é fiel e verdadeira, sabe? Eu creio tanto nisto, que isso me empodera, isso me deixa energizado, amém? Isso me enche de fervor, e mesmo com toda dificuldade e limitações que há no meu ser, eu me levanto e começo a caminhar fisicamente debaixo dessa palavra. Amém? Até que ela toca. Uau! Até que ela toca. Vou te ensinar algo precioso aqui nessa noite. Você está pronto para receber? Essa foi a introdução. Agora vem o ensino. Vocês estão prontos para receber? Há um segredo poderoso: associarmos a palavra de Deus à nossa visão. E eu não estou falando da visão física, eu não estou falando da visão natural, mas eu estou falando justamente dessa visão que opera por meio da fé. Lembra que Paulo nos ensina a orar dizendo ao Senhor: abra os olhos do nosso entendimento espiritual. Fala-se comigo: meu entendimento espiritual tem olhos, e eles precisam se abrir,
Porque se eles não se abrem, eu vou começar a agir e reagir com base somente naquilo que os meus sentidos naturais estão percebendo, ou seja, a minha visão natural. Eu não sei se você sabe, mas o cérebro, ele processa de uma forma muito mais veloz, intensamente, exponencialmente mais veloz do que aquilo que nós ouvimos. A imagem é muito mais rapidamente processada pelo nosso cérebro do que aquilo que nós ouvimos, do que a palavra que nós ouvimos. Na verdade, os neurocientistas afirmam, através de estudos, de pesquisas, que pode ser até vezes 60.000 vezes mais rápido o processamento do cérebro diante de uma imagem do que diante de algo que está ouvindo. Por isso nós somos muito visuais, porque o nosso cérebro, ele rapidamente processa as imagens e demora um pouco mais para processar aquilo que nós estamos ouvindo. Agora veja, a capacidade que o nosso cérebro tem de processar tão velozmente, tão rapidamente imagens. E aí Deus nos deu o dom da imaginação. Uau! O dom da imaginação. Imaginar é criar imagens mentais, não fruto de desvaneios, amém? Não de ambições egoístas, humanas, egocêntricas, mas eu estou falando da capacidade de nós criarmos imagem baseado na palavra que está sendo declarada por Deus. Obrigado pelo teu amém. Você criar uma imagem daquilo que Deus fala na palavra, de você conseguir olhar, se ver na sua imaginação, com a palavra já cumprida na sua vida. Isso é poderoso. Abra por favor a sua Bíblia em Abacuque, nós vamos terminar e vem o ensino aqui. Abacuque capítulo 2, versículo 1. Abacuque 2, capítulo 1, estão aí? O profeta Abacuque está dizendo assim: por-me-ei na minha torre de vigia. Amém? Olhem para mim. Todos nós que cremos em Deus precisamos ter uma torre de vigia. Podemos construir essa torre de vigia. Eu não estou falando de algo físico, de algo natural, mas eu estou falando de uma condição, de um estado que você estabelece na tua mente e no teu coração. Porque ele diz assim, ó, por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza. E olha o que ele diz: e vigiarei, em outras palavras, prestarei atenção. Fato dele subir, aqui figurativamente, em uma torre de vigia. Lembra das cidades antigas que eram muradas, e sobre esses muros haviam as sentinelas, as torres, e ali os atalaias ou os sentinelas ficavam para visualizar o horizonte todo o tempo, 24 horas por dia. Haviam turnos de sentinelas, de vigias, que antecipavam os movimentos, porque a segurança da cidade estava nas suas portas fechadas. Então eles trabalhavam de forma a identificar os movimentos de forma antecipada para abrir ou manter as portas fechadas. Fala comigo, portas. De novo, portas. Fala de lugares de acesso. De lugares de acesso. Então, tanto poderia vir provisões, como também poderia vir perigos, ameaças, amém, e soluções. E os sentinelas tinham que estar atentos para identificar todo e qualquer movimento, para se antecipar a esses movimentos, seja para o bem ou seja para o mal, seja algo positivo ou algo negativo para os moradores daquela cidade. Então, o que Abacuque está dizendo, ele está falando: eu vou subir a uma torre de vigia para prestar atenção naquilo que Deus vai me falar. Amém? Porém, ele fala algo aqui que é extremamente significativo dentro desse contexto que eu compartilho com vocês, porque ele fala assim, ó, e vigiarei, estão aí comigo? E vigiarei para ver o que Deus me dirá. Espera aí,
O correto seria ouvir o que Deus vai me dizer, porque o que é dito precisa ser ouvido. Porém, Abacuque está dizendo: eu mais do que ouvir, eu vou ver o que Deus vai me dizer. Quer dizer, eu vou visualizar a palavra que Deus vai declarar. Obrigado pelo teu amém. Obrigado pelo teu amém. Eu vou visualizar, eu vou criar uma visão daquilo que Deus me disser. Aleluias. A nossa mente processa mais rapidamente as imagens. Então aquilo que Deus vai falar comigo, eu vou transformar isso num quadro mental, numa imagem, e isso vai ser uma visão para a minha vida. Aleluias. O que Deus tem falado conosco tem que se tornar uma visão para nós. Amém? Tem que se tornar uma visão para nós. É aí onde começa a operar de verdade a nossa fé. Obrigado pelo teu amém. A fé vê o invisível. Por isso que todas as coisas são possíveis àquele que crê. Por isso que aquele que crê, para ele não há nada impossível, diz o Senhor Jesus. Aleluias. Vou me colocar nessa torre. Isso está falando de um lugar favorecido para que você tenha uma visão mais clara, para que você tenha uma visão mais abrangente. Você não pode estar distraído, tua mente não pode estar cheia de coisas, você tem que estar num estado de alerta. Por isso, quando nós subimos ao momento, ao ambiente da oração, eu gostaria que você entendesse isso, que o momento da tua oração é essa torre de vigia. Sabe, é a oportunidade que nós temos de abrir o nosso coração e compartilhar com Deus, falar com Ele, mas principalmente, queridos, e é daí que extrai a nossa vida, e a dinâmica da nossa vida, é da palavra que procede da boca dEle, que nós vivemos. Então, quando eu vou à oração, eu não quero apenas me certificar de que Deus escute tudo que eu tenho para dizer, mas principalmente, eu preciso ouvir, eu preciso escutar, e entrando nessa experiência de Abacuque, eu quero até mesmo ver aquilo que Deus vai me falar por meio da sua palavra. A oração é um momento, você fazer da oração essa torre de vigia, você fazer da tua oração, os teus momentos de oração, essa fortaleza na tua vida, para que você foque, para que você fixe a tua mente, sabe, naquilo que Deus vai falar. E uma vez que Deus falar com você, visualize isso na sua vida. Visualize isso na sua vida. Veja a tua família aí, veja os teus filhos aí, veja a tua esposa aí, veja o teu esposo aí, veja todos aí dentro dessa palavra, porque já está feito, porque já está consumado. Eu vou ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei o quê? A minha queixa, ao meu questionamento, as minhas indagações. E olha o que diz o versículo seguinte. Alguém pode ler para mim aí? O versículo 2, só a primeira parte do versículo 2. Tá bom aí, ó. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão. Escreve a visão. Quer dizer, coloque isso diante dos teus olhos, visualize isso todo dia. Se fosse na era em que nós estamos, tire uma fotografia desta palavra que Deus te deu, e ponha ela todos os dias diante dos teus olhos, até que todo o teu ser, aleluia, esteja alinhado com essa palavra, pela palavra e na palavra. Todo o teu ser, põe aí, tira uma foto disso, visualize, desenhe, amém? Faça um desenho, uma maquete, sei lá, mas coloque isso diante dos teus olhos. Foi isso que Deus me disse, foi isso que Deus me falou. Aleluias, amém? Escreve a visão, torne ela tão legível, diz aí o texto, que até aqueles que correm possam ler.
até aqueles que estão apressados possam ler. Amém? Ou seja, deixa a coisa visível, legível, que até os apressados têm oportunidade de ver o que eu estou falando com você. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é trabalhar a fé como uma força catalisadora. Então, quando você se antecipa na tua torre de vigia, em oração, sabe, Deus pode falar para você coisas que Ele está pronto para manifestar, coisas que Ele vai fazer, amém? Coisas que estão no coração dEle. E quando Ele compartilha isso com você por meio da palavra dEle, deixa o teu espírito encher dessa palavra, tua mente encher dessa palavra, até que todo o teu corpo também esteja alinhado por meio dessa palavra. Todo o teu ser, aleluia. Deus falou, Deus mostrou. Sabe o que significa? Que você pode entrar, você pode se colocar diante de qualquer situação, porque agora você tem uma palavra, você tem uma imagem clara do que Deus quer fazer, e você não duvida no teu coração que Deus falou isso. Então você se posiciona nesse ambiente, nesse lugar, nessa situação, amém? E começa a declarar isso, começa a anunciar isto, começa a liberar a palavra rema, amém? Você se posiciona aí, e você agora tem um rema de Deus, você tem um rema de Deus, para entrar nesse ambiente, e preparar esse ambiente, para que a vontade de Deus seja manifestada aí, para que o propósito de Deus seja realizado aí, para que aquilo que Deus falou, venha à existência, nesse lugar, nesse ambiente, nessa situação, nesta vida, nesta casa, nesta família, neste negócio, nesta empresa, nesta igreja, nesse ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos podem receber esta palavra? E quantos podem visualizar a palavra? Peça para o Espírito Santo abrir os olhos do teu entendimento, para que você veja o que Deus está falando, para que você se certifique daquilo que é a vontade de Deus. E uma vez que você conhece, que você descobre, que você entende qual é a vontade de Deus a respeito de algo, então você se posiciona por esse algo aí, amém? Em nome de Jesus. E aí então você se torna de fato um intercessor, porque um intercessor, ele não apenas intercede, ele opera como um intercessor. Não é uma oração de intercessão apenas, tem um lugar, tem um momento, tem a força da oração intercessória, mas o intercessor é muito mais do que simplesmente orar intercedendo. É você se posicionar, é você se colocar naquela brecha. A brecha é justamente a distância que existe entre o que é e o que deveria ser. O tamanho da distância do que é, do que deveria ser, é o tamanho da brecha. E quando Deus nos dá uma visão, por meio da sua palavra, nós podemos entrar na brecha, para que aquilo que é, amém, se torne o que deve ser. Porque para nós em fé, o que deve ser, é o que é, em nome de Jesus. Põe-te de pé, se você puder aplaudir o nome do Senhor nesse momento.